Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos aí ao Highlights do ASRM, que vai ser conduzido pela doutora Inês Caterina e o doutor Paulo, que vão trazer para a gente, então, o que viram de mais novedoso, mais interessante, né? Então, a gente já agradece por eles terem ido até lá para assistir às aulas, terem feito essas apresentações. Então, a doutora, quando quiser, pode compartilhar a tela. Vou compartilhar. Então, boa noite a todos, gente. Queria aqui agradecer, né, em meu nome, em nome da Life Search. Foi muito bom poder estar lá e poder trazer, né, o que a gente viu lá de mais diferente. Então, gente, a primeira coisa, assim, é difícil, né? Às vezes a gente vai no congresso e a primeira sensação que eu tive foi assim, não, mas não tem nada para eu falar, não achei nada de novidade. Mas aí depois a gente vai revendo, puxa aqui, puxa ali, você vai vendo que sempre tem coisas para a gente aproveitar e poder trazer, às vezes não tão de diferente, mas de o que está sendo mais falado, né? O que as pessoas estão preocupando, porque acho que a gente vai evoluindo na reprodução, né? Assistida, assim, o foco era feminino, depois agora está tendo um foco importante no masculino, que o Paulo vai falar. Então, eu acho que tem algumas coisas bem interessantes que servem aí para reflexão, tá? Então, deixa eu passar aqui, peraí. Então, assim, a primeira palestra foi uma palestra muito interessante. Essa foi a palestra de abertura, tá, do congresso, que foi, né, a Anna Partridge, que ela é fundadora, né, do Instituto de Câncer, professora da Harvard, e ela falou sobre fertilidade e o tratamento oncológico no seu contexto mais ótimo, né? Que não tem como falar num tratamento de câncer em idade precoce sem falar em planejamento reprodutivo para esses casais, então, ou para essas pacientes. E aí foi uma palestra, só ela, né, no teatro principal, e foi muito interessante, porque é um tema de muita relevância. A gente sabe que hoje a gente, né, nós especialistas, isso para a gente já é fato, mas a gente sabe que ainda tem oncologistas, ginecologistas, mastologistas que ainda não veem isso assim, isso não vem automático e às vezes quando pensa nisso já é tarde demais, né? Então nunca é demais falar disso. E aí ela tem uma expertise muito grande em câncer de mama, que é hoje, na verdade, o maior público para preservação de fertilidade feminina, né? Porque é um câncer que acomete ainda, tem sido cada vez mais frequente ainda em idade reprodutiva, e como as mulheres têm adiado a maternidade, é um câncer que acomete mulheres que ainda não constituíram família, tá? Então, isso vai impactar tanto a qualidade de vida individual de cada paciente, como toda a família, né? Você às vezes não está no momento de constituir família quando você faz o diagnóstico, mas no momento que você precisar constituir a sua família, se você não planejou ali durante o tratamento do câncer, isso vai ter um impacto importante, né? Então, ela falou muito assim, a aula toda foi baseada em duas questões. Uma, preservação da fertilidade em pacientes com câncer em idade jovem. Existem riscos de eu propor essa fertilização? E quais são os benefícios para esses pacientes? E uma outra dúvida que a gente ainda tem trabalhos bastante iniciais, embora robustos, a gravidez após os câncer. Algumas pacientes, mesmo preservando a fertilidade, né, mesmo congelando óvulos, ou que às vezes ainda têm, né, condições de engravidar, elas às vezes têm medo. Então ela falou um pouquinho quais seriam os riscos de engravidar e os benefícios, às vezes, de engravidar nesse grupo, falando de um contexto de tratamento amplo e multidisciplinar, né? Então, ela põe exatamente que o objetivo é otimizar a fertilidade futura. Então, assim, a gente tem uma urgência no paciente com tratamento. Quais são os riscos? Existem riscos dessas técnicas de reprodução assistida? A gente sabe que algumas vezes sim, porque a gente precisa ir pelo menos de 2 semanas. Então, às vezes, isso vai atrasar um tratamento, que em alguns tipos de câncer isso vai impactar, na maioria não. E a gente vai submeter essa paciente a alterações hormonais, que será que isso tem impacto real nessas pacientes oncológicas, né? E
E nos que sobreviveram, então, após o câncer, as alterações hormonais, seja das técnicas de reprodução assistida, sejam da gravidez, elas têm riscos? Eu tenho risco de reintroduzir umas células malignas, é uma preocupação, por exemplo, quando a gente faz preservação de tecido ovariano, né? Ou então em doenças hematológicas, de você estar levando ali um óvulo que poderia, teoricamente, estar contaminado com alguma célula, e qual seria o risco de recorrência e se a paciente engravidar e aí logo depois tiver uma recaída, né? Então ela apontou alguns pontos disso, e aí esse primeiro trabalho, esse primeiro dado que ela mostra, que é um trabalho do grupo dela, já de 2021, que é um dado bem interessante, né? Que mostra que comparou pacientes que engravidaram e não engravidaram. Então, é seguro engravidar nesse grupo de pacientes? Nas pacientes que tinham receptores de estrogênio positivo, não mostrou nenhuma diferença em taxa de recidiva em pacientes que engravidaram entre as que não engravidaram, independente se engravidou espontaneamente ou com técnica de reprodução assistida. E no grupo com receptor hormonal negativo, curiosamente, o trabalho mostra que foi um fator de proteção. As pacientes que engravidaram tiveram menos risco de recorrência. Então, chama a atenção que parece que a gravidez não tem risco. Óbvio que a gente tem viés aqui, que talvez a paciente que engravide seja a paciente que tenha melhor prognóstico e por isso ela quis engravidar, né? Não significa que isso protege de recorrência, a gente não pode afirmar isso pelos vieses, mas aparentemente isso não piora o prognóstico, né? A gravidez em si não pioraria o prognóstico da paciente. E esse outro trabalho, que também é do grupo dela, de 2023, que é um trabalho muito, né, conhecido, algumas pessoas já devem provavelmente ter lido, que é o estudo Positive. O que que elas fizeram? Eles pegaram mulheres que queriam engravidar pós-câncer de mama, receptor positivo, interromperam o hormônio e seguiram por 18 a 30 meses, tá? Ó, essas pacientes, elas faziam 3 meses de washout e depois seguiam por 2 anos tentando engravidar, e a proposta deles é fazer um follow-up de até 10 anos. Quando deu 2 anos, eles publicaram isso em 2023, né? E aí, então, incluiu mulheres de 18 a 42 anos, em estágio 1, 2 e 3, então pacientes de bom prognóstico e que queriam engravidar. E o endpoint deles era ver o número de recorrência do câncer. E aí, eles fizeram esse safety threshold, eles calcularam para o N deles que eles iam acompanhar até ter 46 pacientes que tivessem recorrência. Aí isso sairia da zona de segurança e o estudo seria interrompido. E aí, obviamente, eles não tinham como randomizar, né, quem vai engravidar, quem não vai engravidar. E aí eles compararam com dois estudos também muito famosos, o estudo SOFT e o estudo TEXT, que seguem pacientes com câncer estrogênio dependente, que você faz supressão ovariana ou que você usa tamoxifeno no teste, que com a mesma coorte de 18 a 42 anos, e compararam os dados dessa coorte das pacientes que não interromperam o tratamento com esse grupo que optou por interromper para engravidar. Então, eles tiveram uma média de 37 anos, as mulheres, 74% delas tiveram pelo menos uma gravidez, seja espontânea, seja com técnica de reprodução assistida, e 63,8% tiveram um nascido vivo. E aí, o interessante é que, depois de 41 meses, quando o estudo teoricamente poderia ser finalizado, eles ainda não tinham atingido o threshold de segurança, né? Então, eles puderam continuar com esse estudo. E aí, após 3 anos, eles viram que 8,9% de recorrência no grupo estudado, ou seja, que interrompeu a reposição hormonal, a terapia hormonal para engravidar, contra 9,2% da coorte controle dos demais estudos, mostrando que elas não tiveram um risco maior de recorrência nesses anos iniciais. O viés que ela aponta é: será que em longo prazo isso vai ter impacto nessas mulheres? Só daqui a uns anos a gente vai poder ter essas respostas, né? E aí esse dado é uma continuação do trabalho que ainda não foi publicado. Ele foi apresentado no ESMO e no ASRM esse ano, tá? E aí eles acompanharam essas pacientes já por 71 meses, ou seja, pelo menos quase 6 anos, né? E aí viram que depois desses 71 meses, 76% já tinham conseguido gravidez,
67% de nascidos termos, com 5% de prematuridade, e 18% de gemelaridade, e 75 pacientes tiveram mais de um nascido vivo. O objetivo é avaliar tanto a segurança para paciente quanto a segurança para a gravidez. E a complicação mais frequente na gravidez foi hipertensão, com um valor baixo, considerando que são pacientes, a grande maioria, ali mais velha, né? A média de idade, 37 anos. 8% teve uma baixa taxa de nascidos vivos e 2% defeitos ao nascimento, que é semelhante à população em geral. E aí, o interessante é que quando eles comparam tempo livre de doença ou tempo até a paciente ter recorrência da doença, não teve diferença depois de 5 anos. Então, eles já estão prolongando, e depois de 5 anos, não teve diferença no tempo livre da doença e nem na taxa de recorrência dessas pacientes. E essa linha tracejada aqui, inclusive, é o estudo, a coorte controle, ou seja, as mulheres que não interromperam a terapia hormonal, que foi um pouco mais alta, embora sem significância estatística. E aqui é a mesma coisa, você vê que o grupo que interrompeu teve só 6,2% de recorrência e 12,13% a taxa cumulativa de incidência de uma nova lesão, né? Então, tem mostrado, depois de 5 anos já, a segurança. Até essa publicação agora em 2025, a gente tinha trabalhos já para falar que 2, 3 anos não tinha impacto. Agora nós já chegamos em 5 anos e o estudo vai continuar provavelmente até 10 anos. E aí, esse dado aqui também interessante é que quando eles comparam a taxa livre das pacientes, tempo livre de doença, das pacientes que engravidaram contra as que não engravidaram, ou seja, no grupo que interrompeu reposição hormonal, e comparou entre elas as que engravidaram e as que não engravidaram, também não teve diferença na recorrência, o tempo livre de doença. E aí, e aqui é um dado interessante que mostra, depois, se alguém quiser, eu posso mandar esses dados, que 43% dessas mulheres, elas engravidaram através de técnicas de reprodução assistida, sendo que quando elas eram submetidas à transferência embrionária, elas tinham uma taxa maior de gravidez. Ou seja, mostra o papel importante que nós, né, que mexemos com a reprodução assistida, temos nessa configuração familiar, para essas pacientes conseguirem engravidar, seja por inseminação, seja por indução, seja por estimulação ovariana e FIV, ou por FIV com os óvulos previamente congelados. E aí, esse outro trabalho, né, que também é do grupo dela, comparou. Então, tá bom. Então, não tem diferença, mas e no grupo especificamente, por exemplo, que tem mutação genética do BRCA? Tem diferença? E também não mostrou diferença no tempo livre de doença nas pacientes que interromperam e que não interromperam o hormônio para engravidar, tá? E esse outro trabalho aqui é muito interessante. É um trabalho que elas avaliaram quais são, então, os fatores relacionados com o prognóstico de gravidez. Então, das pacientes que tiveram câncer, quem que consegue engravidar mais e quem que tem alguma dificuldade para engravidar. Então, obviamente, a idade no momento do diagnóstico ela é importante, porque a gente sabe que quanto mais jovem, maior a chance dela não entrar na menopausa, e também se ela congelar os óvulos, ela tem uma chance maior de sucesso na FIV. E o conforto financeiro, muito provavelmente relacionado a poder usar as técnicas de reprodução assistida. E quando eles associaram a relação com o nascido vivo, a idade de novo e a preservação da fertilidade antes do tratamento. Então, gente, essa aula mostrou exatamente assim, qual é o papel, qual é a importância do infertileuta ali no tratamento multidisciplinar dessas pacientes com câncer de mama, tá? Especialmente o câncer de mama. Então, ela conclui que a fertilidade é uma das maiores preocupações hoje de jovens adultos com câncer, tá? É uma questão de sobrevivência que tem que ser considerada durante a trajetória do cuidado do câncer. Os dados hoje são dados recentes que mostram segurança e viabilidade da gravidez após o câncer de mama, especificamente, e preservação de fertilidade, tá?
e necessita, obviamente, mais estudos, especialmente um acompanhamento em longo prazo, mas é importante discutir isso e a preferência da paciente deve ser avaliada, e esse cuidado multidisciplinar é muito importante, tá certo? Maitê, eu apresento tudo e no final a gente discute? Sim, pode ser assim. Beleza. Então, gente, isso foi a primeira aula. Depois, ao longo do congresso, eu tenho um viés, porque eu particularmente acredito muito que hoje, em 2025, a genética ela exerce um papel fundamental na reprodução assistida. Não dá para a gente falar em reprodução assistida mais sem genética, né? Então, eu assisti várias aulas de genética, e se vocês forem ver o programa lá do ASRM, as aulas de genética foram fundamentais, assim, foram grande parte do congresso era sobre algum tema relacionado à genética, né? Inclusive, a gente apresentou um caso lá que tem relação com a genética, então eu tenho um viés aí, mas mostra a importância. Então, tiveram várias aulas, eu vou só citar as que eu achei mais interessantes. Então, peraí só um pouquinho. Essa aqui foi uma aula que estava falando do screening dos portadores de doenças recessivas, né? A grande discussão é: a gente deve relatar tudo? O laboratório tem que soltar todas as mutações que a paciente tem? Quanto mais informação eu tiver, melhor? Porque a grande questão da genética hoje é que a gente está tendo acesso a muita informação, mas a gente não sabe o que fazer com essa informação. E às vezes a gente acaba complicando. Então, foi um ponto e contraponto que as pessoas iam discutindo o que valia a pena ou não. E o que eles, resumidamente, doenças potencialmente graves, sim, devem ser relatadas no painel genético. As doenças de definição de leve, ela é muito controversa. O que eu vou definir? O que é leve para mim, às vezes não é leve para vocês, né? Então, por exemplo, uma deficiência auditiva, talvez seja considerado uma alteração leve, mas será que para o paciente isso é uma alteração leve? Quem que define isso? É o laboratório que vai soltar o resultado? Ele é que tem que definir o que é leve ou não? Ele que vai definir o protocolo, né? Existe, se ela comete só um sistema, ela é leve, se ela só comete adultos, se ela for tratável, eu não devo reportar. Então, é uma grande discussão que a gente não tem ainda essa resposta, né? E aí, e uma outra dúvida que surge nesses painéis hoje genéticos, quando a gente faz exoma, ou mesmo portadores, né, de genes, aí geralmente as doenças recessivas, que são mais raras, é, os riscos de saúde, pessoal, eu só tenho que relatar o que está relacionado com reprodução assistida, ou eu deveria relatar riscos de saúde para o casal? Eu tenho benefícios, porque talvez a pessoa vai tomar providências ali para evitar uma doença de manifestação na vida adulta. Mas eu tenho limitações, né? Eu vou rotular pessoas, eu vou supertratar, eu vou criar, às vezes, um problema para a paciente que ela não tinha. Então, são ponderações que a gente precisa discutir, que ainda está começando, a gente não tem resposta, não existe consenso, mas nós que trabalhamos com isso precisamos estar sempre atentos a isso, né? Pôr na balança o risco e o benefício, considerando a ética, a moral, a questão legal, né? Se eu reporto tudo, será que o plano de saúde vai bombar a adesão do paciente? Os aspectos médicos e emocionais desses pacientes que a gente está fazendo, e é muito comum hoje, né, em doadoras, que às vezes a gente faz o painel de portador e vem um tanto de alteração e a paciente chega desesperada na clínica. Então, a gente precisa discutir, a gente precisa entender isso para a gente exercer uma reprodução humana melhor, tá? E aí, uma outra questão que eles levantaram que tem muito a ver com isso, uma outra aula de doenças monogênicas como causa de infertilidade, né? A gente está na hora da gente dar o passo indo além do básico. Hoje não faz parte da propedêutica do casal de rotina eu fazer essas investigações de doenças hoje monogênicas, mas a gente sabe que tem vários genes. O que está em vermelho são genes comprovadamente que impactam na fertilidade feminina. O azul é baixo risco, o vermelho é alto risco e o verde é que é duvidoso. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, a gente tem um gene aqui que é o MEI1, que eu vou apresentar para vocês, que foi o caso que a gente apresentou, que ele é duvidoso. Mas depois da gente apresentar o caso, nós vamos publicar e provavelmente ele vai deixar de ser duvidoso. Ele vai estar relacionado diretamente. Então, isso está evoluindo muito rápido, tanto na mulher quanto no homem. E aí, a gente vai pensando
quando eu devo fazer, né? Então, por exemplo, em pacientes com insuficiência ovariana precoce, hoje a gente sabe que fazer a pesquisa de X-frágil ela é importante para o aconselhamento da prole, mas a gente sabe que tem várias pacientes que a gente faz a FIV e tem um defeito de maturação oocitária. Será que essa paciente eu não devo fazer uma pesquisa genética? Quando que eu vou indicar, né? Será que se eu souber que ela tem uma mutação, eu não vou ficar fazendo ela fazer milhões de FIV e vou para um tratamento mais assertivo, como a ovo doação? A grande questão é que quando a gente fala em genética, às vezes a gente não tem essa resposta para dar para o paciente ainda, o que é muito frustrante, né? Mas eu acho que a gente vai evoluir para isso. No futuro, talvez com possibilidade de intervir na terapêutica gênica, avaliar a predisposição de problemas de fertilidade e a gametogênese in vitro. Será que a gente consegue editar ali o gameta que tem, por exemplo, uma mutação de uma proteína que não desenvolve embrião, e eu consigo mudar esse óvulo para ela produzir um embrião saudável? Tem questões éticas, morais envolvidas, mas a gente está caminhando nesse sentido. E aí eu fui preparando a aula, falei, gente, o povo vai virar e falar assim, ferrou, né? Genética e reprodução. Eu especificamente tive uma formação em genética aqui no HC, mas a gente sabe que não é a maioria dos médicos, e mesmo eu que tive formação, a genética evoluiu tanto que não dá para a gente acompanhar tudo, né? O que a gente vê é a pontinha do iceberg, tem muita informação. Então, pensando nisso, eu quis trazer essa última aula de genética, que eu achei muito interessante, inclusive para o grupo, para o FERT-grupo, para a gente pensar nas nossas clínicas e na forma de oferecer aos pacientes. Teve uma aula específica que é DNA, genética in-house, né? É, a clínica, ela tem que ter um geneticista ali, da própria clínica, ou eu terceirizar e mandar para um geneticista externo, tá ok. Eu acho que esse é o ponto que tem me incomodado. Eu falo muito isso lá na clínica, e teve uma aula no SRM, por coincidência disso, eu falei, eu vou levar, porque eu acho que essa é uma discussão muito importante para o grupo, tá? Então, eles dão vários exemplos, por exemplo, de pacientes que fizeram um cariótipo normal, assumiram que estava tudo bem, e quando você faz um cariótipo estendido, ela pode ter pequenas deleções que vai impactar no resultado, que se às vezes o geneticista não conversar e não identificar, vai passar batido para esse casal. Tem pacientes, por exemplo, aqui eles mostram alterações genéticas, como a atrofia muscular espinhosa, que fala que o paciente aqui é portador, o resultado sai como portador. O homem é portador, a mulher saiu no laudo um risco aumentado de ser portadora. E aí, quando eles levaram para o geneticista, a paciente já tinha desistido de engravidar, essa informação aqui dessa alteração na mulher, junto com a do marido, por causa do tipo de mutação, o casal tinha menos de 1% de chance, né? Ela tinha menos de 1% de chance de ser carreadora de verdade dessa mutação, e por ser uma doença recessiva, eles poderiam engravidar. Então, eu acho que a gente está chegando num ponto até perigoso se a gente não tem um aconselhamento, às vezes, genético ali para oferecer. E aí eles falam muito disso, assim, se a gente não tem, a gente tem tido esse problema aqui na clínica, eu não sei a experiência de vocês, a informação fica muito fragmentada, porque você manda para o geneticista, ele avalia a paciente, aí ele manda a paciente fazer exame, a paciente volta no geneticista, o paciente marca de novo com você, aí você vai discutir com ele, com o laboratório. Então, quando você tem ali dentro da clínica, muitas vezes você encurta e melhora muito a experiência e a satisfação do paciente. Então, qual seria o papel desse geneticista dentro de casa? Melhorar o conhecimento da equipe, acelerar o processo que pode ser convertido em maior número de ciclos e uma compreensão maior de interpretação. E aí eles dão vários exemplos de locais que não tinham e que passaram a ter, e como que isso seria importante, né? Tira esse peso do médico de ter que entender tudo de genética para aconselhar o seu paciente de verdade, corretamente. Hoje, a questão do mosaico, que já está mais estabelecida, mas no nosso grupo a gente vive vendo discussão, e o Paulo vai falar um pouquinho das aneuploidias segmentares, o que fazer com isso. Então, a gente tendo alguém ali no nosso dia a dia, é muito mais fácil, muito mais seguro para a gente oferecer, né? Então, a gente não precisa ser expert em fertilidade, em genética. Essa é a conclusão deles. E aí eles mostram que se você não tem, você tem que ir milhões de passos até você chegar
na paciente para você fazer o ciclo, que muitas vezes ela vai desistir. Se a gente corta esses passos, a gente curta esse caminho para um caminho mais curto, você melhora a experiência e aumenta o número de ciclos que você vai fazer. Obviamente que não precisa ser toda paciente passar pelo geneticista, a gente pode criar um fluxo, qual seria esse grupo específico de pacientes que passariam por isso. E fazer um guideline aí, que é importante. Hoje, a maioria de nós trabalha com aconselhamento genético das próprias empresas, né? No nosso caso, por exemplo, da Igenomics ou de outras empresas dos bancos, mas a gente ter alguém em casa para discutir, para avaliar, para acolher essa paciente e os médicos nas dúvidas, talvez, eu acho que está chegando essa hora e a gente, como grupo, precisa pensar nisso, tá? Para a gente não perder. Eles brincaram, eu gosto muito, a gente fala do one-stop shop para ultrassom, né? Que a paciente já chega e já faz tudo lá na clínica, e eles põem o one-stop shop para a genética, né? Para melhorar a experiência do paciente e o aconselhamento. Então, fica aí para a gente pensar e considerar que ter um geneticista in-house é uma excelente estratégia de crescimento interno, talvez, para o grupo, tá? E aí, por último, gente, eu não ia apresentar, mas o Paulo falou que se eu não apresentasse, ele ia apresentar. Então, eu vou apresentar para vocês, é rapidinho, são 5 minutos de apresentação. A gente teve o nosso trabalho, é um caso clínico, um relato de caso que a gente enviou, né, para o Congresso e foi aceito para apresentação oral. É um caso muito raro, foi muito interessante. E aí, de novo, assim, vem coroar a importância da genética. Não foi por um geneticista in-house, mas foi um caso que eu tive, eu desconfiei, conversei com alguns geneticistas, achei que podia ser, e aí apresentei no board da SBRH, e o Ciro discutiu o board, e aí a gente foi evoluindo com a paciente, fazendo os passos, vocês vão ver, e nós chegamos num diagnóstico extremamente raro, mas hoje com dados bem robustos, que isso é sim a causa da paciente. Então, é um casal, ele com 37 anos, não tinha nenhum problema médico, parâmetro seminal normal, cariótipo normal, tudo normal. Ela tinha 35 anos, não tinha nenhuma coisa, né, só hipotiroidismo, ela tinha ciclos regulares, tá? Só que quando ela chegou com 35 anos, ela já tinha uma baixa reserva. Aquilo já ficou na minha cabeça, mas fizemos cariótipo normal, screening para X frágil negativo, vida que segue. Aí ela queria muito engravidar rápido, eu falei, vamos esperar dar 1 ano. Quando deu 11 meses, começamos a primogina, ela ia tentar engravidar, engravidou espontaneamente, em fevereiro de 2023. E aí ela evoluiu para um aborto, tinha tido um diagnóstico de tóxico aguda naquela gravidez, a gente achou que era isso, mas para nossa surpresa, ela precisou fazer um amil e o resultado do anátomo veio uma mole datiforme completa. Foi feita imunistoquímica dessa paciente que confirmou por imunistoquímica uma mola completa. E aí ela seguiu o protocolo pós-mola, beta-HCG seriado, e aí depois que ela foi liberada, ela voltou e a gente falou, então vamos tentar engravidar 4 meses, uma mola não é contraindicação. E aí não conseguiu engravidar, e aí ela muito ansiosa porque o antimileriano dela já era baixo. Ela resolveu ir para a FIV e falou: vamos congelar óvulo, vamos ver como é que é, porque eu quero ter 2 gravidezes. Às vezes a gente faz uma para congelar e outra para a FIV. Enfim, começou o estímulo padrão, respondeu baixo, mas antimileriano baixo, 4 óvulos coletados, 1 anômalo, 3 maduros. Como tinha tido pouco e ela pensava em ter mais filhos, congelamos para usar posteriormente na FIV. Depois ela pensando, ela falou, Inês, já não estou conseguindo ter vamos usar tudo e tentar engravidar. Aí fizemos uma segunda estimulação, aí começa 4 óvulos, só que só um legal, os outros tinham alteração de zona pelúcida, tinha um que tinha, ele já era dividido em 2 células no momento da coleta, aquilo ficou na minha cabeça, fizemos a FIV com 1 óvulo fresco e 3 congelados, todo mundo fertilizou, beleza, só que alguns já tinham alteração de pronúcleo, um já estava clivado em D1, padrão meio estranho, mas tinha poucos óvulos, né? E aí, depois, ela queria fazer PGTA e nenhum chegou para blasto. Tudo bem, aquilo ficou, vamos tentar de novo. Só que aí eu fiquei com isso na cabeça e quando eu discuti que poderiam ter possibilidades genéticas, considerei levar o caso para o board da SBRH, ela topou, e aí depois de discutir com o Ciro, a gente achou que por causa da mola
e da falha de desenvolvimento embrionário, existem hoje alguns genes, esses três, por exemplo, especialmente esse primeiro e o segundo, que têm relação com essa falha de progressão no embrião e mola recorrente. E aí é um casal que tinha condição, consultou com o Ciro e resolveu fazer a mutação. Mandamos os exames para fora para fazer a pesquisa específica desse gene, e para nossa surpresa veio uma mutação composta em heterozigose no MEI1. Tá? Então ela tinha duas variantes patogênicas, uma herdada do pai e outra herdada da mãe. Embora seja uma variante de significado incerto, a gente considerou isso clinicamente relevante porque era muito compatível com a clínica. E aí tem trabalhos em ratos, tem 2 relatos de casos no mundo de famílias com mutação no MEI1, que todos tinham, as pacientes engravidavam várias vezes e era 100% de mola. E um dos casos, um dos irmãos era azospérmico. Aí, e tem trabalhos em rato que mostra que os ratos nocaute para o MEI1, você tem uma taxa de fertilização boa, mas você tem só 2% que atingem blasto e não faz o hatching. Aí ela falou assim, Inês, tudo bem, tá associado, aí consultou com o Ciro, foi indicado ovo doação, beleza. Aí ela falou, Inês, você pode jurar se eu não vou conseguir engravidar? Eu falei, não pode jurar nada, tem 2 casos no mundo, ela é muito esclarecida. Falei, você pode ter outra mola. Ela falou, eu quero fazer de novo, porque aí se não der certo, eu vou para óvulo doado. E aí assim a gente fez, coletou 6 óvulos em uma coleta, 6 fertilizaram, estava evoluindo bem e de novo sem nenhuma formação de blastocisto. E aí ela optou então, seguiu para ovo doação, está grávida, está quase nascendo. E aí depois disso, complementando, ela mais um irmão e o pai já é falecido. Aí, depois de muita conversa, ela pediu o irmão, e há um mês atrás, o irmão fez o espermograma e ele é azospérmico, e aí a gente fez a pesquisa de mutação no irmão e ele também é portador da mesma mutação que ela. E a mãe é portadora de uma só variante, é uma doença recessiva. Então, agora a gente vai publicar não só o risco para a mulher, como o risco para o homem, que a gente já tem 2 casos de azospermia. Né? Então, isso mostra a importância do aconselhamento genético. Talvez se a gente não tivesse se atentado para isso, essa paciente ia tentando até a gente desistir e ir para ovo doação, tá? Então, esse é o grupo que participou desse trabalho. Queria fazer meu agradecimento publicamente e agradecer o Paulo e a Rebeca, que tiveram comigo ali esse tempo todo, né, no congresso, e o grupo de brasileiros que foi lá assistir e prestigiar a apresentação nossa no congresso, tá? Acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, doutora Inês. Excelente, parabéns pela apresentação oral. Claro que você tinha que colocar na aula, é uma coisa que a gente tem que se orgulhar mesmo, não é fácil. Então, Ela brilhou na parabéns. apresentação oral. E eu Ah, recebi que ela botasse, porque eu acho que todos nós já tivemos algum caso parecido com o dela, que sem explicação, paciente relativamente jovem, às vezes com antimileriano bom, sem fator masculino importante, e que não evolui nada. Eu estou com uma paciente que eu já conversei com o Ciro, que eu vou mandar para ele. A paciente fez um tratamento que ela tinha 18 óvulos M2, só teve um blasto aneuploide. Fez um outro agora comigo também, com 15 M2, só teve um que chegou a blastocista, biopsiou, está esperando o resultado. Então, essas coisas que a gente ainda não tinha um diagnóstico genético definido, mas que eu acho que cada vez mais a gente vê. A gente vê casos que você não tem explicação, antimileriano bom, esperma bom e dá tudo errado no laboratório. Então, eu achei que era importante ela trazer isso para a gente, sim. Eu fiquei no pé dela. Falei, se você não apresentar, eu vou apresentar. Você fez certo, doutor Paulo. Então, acho que a gente agora pode passar para a apresentação do doutor Paulo e aí no final a gente vai para as perguntas. Então, também agradecer o convite, a oportunidade de ter participado desse congresso e o convite para participar aqui desse highlight. Então, falar rapidamente sobre o congresso, foi o melhor congresso americano dos últimos 5 a 10 anos e também foi o menor em termos de número de participantes. Foram cerca de 3.500, já tiveram congressos da SRM até de 6.000 pessoas. O programa teve 9 plenárias, 16 que eles chamavam de 17 que eles chamavam de live events, eram eventos organizados por sociedade de nutrição, direito, meio ambiente, alguma coisa que interagisse com a reprodução. 9 cursos
teóricos pré-congresso, mais 4 práticos de hands-on, 9 simpósios, mais 6 simpósios patrocinados, 9 sessões clínicas, 7 sessões interativas, um total de 294 resumos orais, 13 resumos em vídeo e 686 posters, dá quase 1.000 trabalhos apresentados, tá? E o próximo vai ser ano que vem em Baltimore, Maryland, de 24 a 28 de outubro. O ponto alto do Congresso é que o Congresso americano ele tinha tido nos últimos anos muitas críticas, recebeu muita crítica por muito engajamento racial, político e tudo mais, não que não possa ter, mas exageradamente, e esse ano não. Esse ano, como a Inês falou, teve muito tema de genética, muito. Também deram muita importância à oncofertilidade, tanto que foi a cerimônia de abertura, a palestra de abertura. Também se enfatizou muito a andrologia, mostrando a importância também de se estudar mais, se trabalhar mais e tratar melhor o homem. Muita coisa de tecnologia e a inteligência artificial teve, mas foi bem menor do que nos anos anteriores. Uma coisa também que chamou a atenção, que nós tivemos muitos palestrantes jovens excelentes, mas mesclados com palestrantes mais experientes. A gente percebeu uma diminuição muito grande do ativismo político, que vinha se caracterizando nos últimos congressos, porém sem deixar de discutir temas importantes como inclusão, ética e meio ambiente. E eu não sei se as salas estavam bem dimensionadas ou se, por ter tido um número menor de participantes, mesmo os temas de maior interesse, as salas eram grandes e acessíveis. Não teve nenhuma sala que eu não conseguia entrar para assistir a palestra. Tá? Então, a primeira aula que eu vou apresentar aqui é sobre um tema que eu achei que foi o maior bafafá de lá, foi o que mais causou polêmica lá no Congresso. Não polêmica, mas que mais nos preocupou e nos chamou a atenção, que foi a avaliação das aneuploidias segmentares. O título da aula era Pense duas vezes antes de descartar. Os segmentares são os novos mosaicos? Então, tinha uma apresentadora e 2 palestrantes, né? Foram 2 palestrantes e uma apresentadora, que o objetivo deles inicial era comparar e contrastar as evidências relativamente às origens e natureza tanto do mosaicismo como da aneuploidia segmentar nos embriões, analisar os dados recentes sobre os resultados clínicos das transferências desses embriões com a aneuploidia segmentar e avaliar as melhores práticas para ajudar essas pacientes, tanto na decisão de transferir esses embriões para a aneuploidia segmentar, como no descarte, né? Incorporando lições que foram aprendidas com a transferência de embriões mosaicos. Tá? Então, a primeira aula foi da Amanda, e a Amanda falava sobre a aneuploidia segmentar no laboratório. Tá? Então, o que ela colocava? Começava a aula que o PGTA, o propósito primário do PGTA é identificar embriões com aneuploidias cromossômicas completas, não as segmentares. E que, para esse tipo de aneuploidia completa, o PGTA tem uma alta sensitividade e especificidade para esses embriões. Tá? E o que vem ser aneuploidia segmentar? Mais tarde eu falo um pouquinho sobre isso. Seriam aneuploidias parciais, né? Seriam embriões que têm aneuploidia, mas só um pedaço do embrião, ou por duplicação ou por deleção. Não é? E ela colocou muito bem que a aneuploidia segmentar seria a presença de um segmento do cromossomo duplicado ou deletado, e que o desenvolvimento da técnica de NGS, que no início do PGTA, ele não era pela técnica de NGS. Com o desenvolvimento da NGS, permitiu que, além de você detectar aneuploidias completas, passasse a detectar também a aneuploidia segmentária no embrião. E que a técnica, o PGTA, ele tem um baixo valor preditivo positivo para detectar a aneuploidia segmentar quando comparado à detecção de aneuploidias completas no embrião. Tá? E uma coisa interessante que ela colocou, que a presença de aneuploidia segmentar não possui relação direta com a idade materna ou com o progenitor de origem, diferente das aneuploidias completas do embrião, que tem relação principalmente com a idade materna, também com a idade paterna, mas mais com a idade materna ainda. Quando fala da incidência de aneuploidia segmentar no laboratório, nas clínicas, eles chegam a quase 7,5%, sendo 3,5% somente a aneuploidia segmentar.
e os outros quase 4,5% de aneuploidia segmentar junto com outras aneuploidias completas do embrião. Tá? Então, o que a literatura mostra é que cerca de 8,15% de embriões vão ter aneuploidia segmentar e varia de laboratório para laboratório de 3,10 a 15,6. Que isoladamente a aneuploidia segmentar ocorre em cerca de 5% dos embriões. O restante é associado a algum outro tipo de aneuploidia. E o que ela chamava bastante atenção é que todos os laboratórios devem ser capazes de detectar aneuploidia segmentar, as plataformas, laboratórios de genética, que eu quero dizer, devem ser capazes de detectar aneuploidias segmentares maiores ou igual a 10 megabases. Tá? E por que agora está se falando em aneuploidia segmentar e há 2, 3 anos não se falava? Exatamente pela evolução da tecnologia do PGTA, que permitiu cada vez você detectar alterações menores, com menor número de megabases, e também a experiência que a gente começou a ter com o mosaicismo. Tá? Ela ressaltou bem que é importante considerar algumas coisas. Será que os achados de aneuploidia segmentar são consistentes em todo o embrião, ou será que seria só naquela região biopsiada do trofoectoderma? E o que esse achado significa para o potencial reprodutivo de um embrião? Caso a gente venha transferir esse embrião, qual a probabilidade de uma gravidez ou impulso, ou de nascer uma criança com uma síndrome cromossômica relacionada à aneuploidia segmentar? E como aconselhar as pacientes acerca desses achados? Então, ao longo dos slides, a gente vai falando sobre isso. Né? Uma dúvida inicial: será que a aneuploidia segmentar ela pode ser dada? Ou ela é adquirida? Então, o que os estudos mostram é que a grande maioria das aneuploidias segmentares elas são esporádicas. Tá? Quando a mesma aneuploidia segmentar, as mesmas aneuploidias segmentares são encontradas em mais de um embrião do mesmo casal, aí a gente tem que pensar na possibilidade de ser dada, de um dos progenitores já serem portador dessa aneuploidia segmentar. Mas a grande maioria é o acaso. E como a gente vai avaliar o significado dessas aneuploidias segmentares? Através de que tipo de estudo? Quais são os estudos que têm sendo feitos sobre isso? Temos estudos que fizeram rebiópsia, que avaliou a rebiópsia, é importante para a gente ver o percentual de aneuploidia segmentar verdadeira, né? Através de dados de desfecho de estudos não cegos e retrospectivos, que são estudos bons, mas os estudos prospectivos e cegos são estudos melhores para avaliar esses casos de aneuploidia segmentar. Então, quando fala de estudo de rebiópsia, ela mostrou esse estudo aqui, mostrando que 76% das aneuploidias segmentares foram confirmadas em pelo menos uma amostra de rebiópsia. Nesse caso, foram feitas 3 rebiópsias. Foi mandado a biópsia para 3 laboratórios diferentes. Em 76% das vezes, a aneuploidia segmentar foi confirmada nas três amostras, ou seja, quase 25% eram embriões euploides. Porém, somente 42% teve concordância em todas as amostras de rebiópsias. Então, a gente pode confirmar que 42% tinham aquela aneuploidia segmentar, 24% não tinham, e os restantes podem ter ou podem não ter. Foram discordantes dos laboratórios. Tá? Quando a gente fala de estudo retrospectivo observacional, não cego, esse estudo avaliou a transferência de embriões não mosaico com aneuploidia segmentar de 39 pacientes, tivemos uma taxa de nascidos de gestação em curso de 10,5%. Tá? E o que ela concluiu desses estudos observacionais? Que os embriões com aneuploidia segmentar não mosaico eles têm baixa chance de nascido vivo, cerca de 10%, mas pode nascer saudável. Dessa forma, a prática de descarte dos embriões com aneuploidia segmentar deve ser reavaliada. Quando fala do estudo prospectivo duplo cego, randomizado, multicêntrico, ela mostrou esse estudo aí que avaliou a transferência de 176 embriões com aneuploidia segmentar não mosaicos, tá? E teve uma taxa de implantação de quase 60%, gestação química 17,5%, aborto clínico 13,1%, gestação em curso 31,8% e taxa de nascidos vivos saudáveis de 27,3%.
mostrando mais ainda a importância de reavaliar antes de você pensar em descartar essa neoploidia segmentar. Tá? Então, através desse estudo multicêntrico, duplo cego, a gente chega aqui à conclusão que o que a gente tem que discutir? Apesar de ter do embrião com a neoploidia segmentar ter menor potencial reprodutivo, apresentam uma maior taxa e apresentar uma maior taxa de perda gestacional, de aborto, porém essa taxa de aborto não é significativa. Mas esses estudos ainda têm limitações, né? Eles têm um pequeno tamanho amostral ainda, né? De pacientes com aneuploidia segmentar e o limitado segmento pré e pós-natal dessas crianças. Mas a gente está falando de quase um terço desses embriões com nascidos vivos, de embriões com diagnóstico inicial de aneuploidia segmentar. Qual é a conclusão dela? Das evidências científicas vigentes, tanto em estudos de biópsia, do estudo retrospectivo e prospectivo. A neoploidia segmentar pode ou não ser verdadeira para todo embrião. Somente 30% a 50% vão ser confirmadas na biópsia. Então, a gente tem 50% a 70% que podem não ser aneuploide segmentar. Algumas dessas aneuploides segmentares são mosaicos ou podem ser um artefato do PGTA. Então, eles falam que embriões com aneuploidia segmentar provavelmente possuem potencial reprodutivo reduzido, tá? Porém, estudos cegos e não cegos observaram metade da taxa de gravidez quando você compara com embriões euploides. Não podemos prever se esses embriões com aneuploidia segmentar, a gente não tem como prever qual embrião com aneuploidia segmentar tem mais chance de ser verdadeiro ou não. Mas que é uma realidade é que quase 30% de embriões com aneuploidia segmentar pode resultar em gestação. Né? E uma grande dúvida é se esses nenéns que chegam a engravidar e que nascem, se pode resultar num embrião ou não com aneuploidia segmentar. E é o que a gente vai ver agora um pouquinho. Que agora, a outra palestrante, que é a Carissa, ela falou sobre a parte clínica. A anterior falou sobre o laboratório. Né? E a Carissa falou sobre a parte clínica, né? A neuploidia segmentar na clínica diária. Então, o que ela observou? A experiência deles lá no New York. Que 24% de nascidos vivos de embriões com diagnóstico inicial de aneuploidia segmentar. E esse outro estudo, inicialmente, com 25 pacientes de aneuploidia segmentar. O estudo evoluiu para 41 para transferência de embriões com aneuploidia segmentar, que está dando uma taxa de 22,5% de gestação em curso e 25% de abortamento espontâneo. Quando ela fala do aconselhamento, ela mostrou esse estudo de rebiópsia cega de embriões não euploides em 2 plataformas distintas de PGTA. Tá? Então, embriões que fizeram rebiópsia cega, que eram embriões não euploides, e aí, de um modo geral, tá? Com a aneuploidia segmentar, o que eles encontraram? 30% dos embriões eram euploides em ambas, quer dizer, já tinha uma biópsia uma biópsia inicial com a aneuploidia segmentar, foram feito rebiópsia e enviado para 2 outras plataformas, tá? Então, um total de 3 plataformas. 30% eram euploide nas outras 2. 45% eram euploide nas 2. E 25% tinha resultados discordantes. Primeira era aneuploide, a segunda era aneuploide e a terceira foi euploide. Então, mostrando que hoje a aneuploidia segmentar ainda tem muita coisa para caminhar. Tá? Então, quando é que a gente deve, no aconselhamento, quando, por que e como considerar a transferência de um embrião com aneuploidia segmentar? Primeiro, aqueles casos, principalmente pacientes com baixa reserva, pacientes com mais idade, que só tem aquele embrião. É a última opção, ou que é a última opção para ela. E se é uma paciente que tem uma preferência sexual, aqui no Brasil o Conselho Federal não permite, mas se for por preferência sexual, a paciente quer um filho homem e o único filho homem tem uma aneuploidia segmentar. Seriam os casos para se considerar essa transferência. Né? E o risco? Transferir embrião com aneuploidia segmentar tem risco? A gente já sabe que diminui um pouco a taxa de plantação, aumenta a taxa de abortamentos, quando comparado com os euploides,
Mas e o risco de nascer um neném com uma neoploidia, com uma síndrome de George, com Patok Lupski e o Williams síndrome? Qual é o risco disso? Vamos lá. Vocês podem ver que essas síndromes, elas são síndromes que elas têm uma megabase muito baixa. Então, elas podem passar até por embriões euploides, porque a maioria dos PGTAs, a Flavana só consegue detectar alterações entre 5 e 10 megabases. Tá? Então, essas microdeleções elas não iam ser identificadas de qualquer maneira. Então, o que a gente pode falar sobre o risco? O risco real é desconhecido. A gente não tem ainda dados, nem experiência, nem tempo de evolução para isso. Mas, provavelmente, o risco de um desses embriões com aneuploidia segmentar gerarem uma criança com uma doença genética, com aneuploidia segmentar, parece provavelmente muito baixo. Tá? O que eles falam também no aconselhamento? Orientar a fazer testes pré-natais. Isso, o American College, o ASRM, já recomenda que todas as pacientes que engravidaram por PGTA devem ser oferecidos ou o NIPT, ou a biópsia de vila, ou a aminocentese. Então, não mudaria muito o aconselhamento que o American College e a ASRM já fazem em relação a isso. Tá? E os dados que a gente tem hoje apoia a transferência de embriões com aneuploidia segmentar? Hoje, se a gente for colocar numa escala de preferência de transferência, primeiro seriam os euploides, depois os mosaicos de baixo grau, depois os aneuploidias segmentares, e depois aqueles que são completamente aneuploides, mas aneuploidia de baixo risco, de cromossomos que têm pouco risco. Então, eles estariam hoje logo abaixo do mosaico de baixo grau. E quando a gente vê assim, se os dados da literatura apoiam, vocês podem ver aqui, ó, o segundo aqui, você tem embrião com aneuploidia segmentar por duplicação, você tem quase 55% de taxa de gestação em andamento, de gravidez em andamento. E os deleções, 12,5% de gestação em curso. E a gente deve ou não rebiopsiar todos esses embriões com aneuploidia segmentar? Então, a gente tem que equilibrar essa balança aqui. Qual é o equilíbrio dessa balança? De um lado, a rebiópsia vai melhorar o esclarecimento da paciente, vai dar um aconselhamento mais seguro. Por outro lado, tem o risco de dano no embrião, um custo e um tempo a mais de tratamento, e pode ter algum viés de amostragem. Quais são as lições aprendidas hoje com o que nós temos de dados na literatura? O aconselhamento dos embriões com aneuploidia segmentar é muito parecido com o do embrião mosaico. O risco das gestações que evoluem são provavelmente baixas, devido ao tamanho da aneuploidia segmentar. O PGT, lembrar que o teste genético é diferente de um pré-natal. E essas pacientes devem ser acompanhadas depois a fazer também as avaliações genéticas no pré-natal. Em alguns casos mais complexos, pode ser importante um aconselhamento genético para essa paciente. Eu, particularmente, acho que essas pacientes devem passar por uma conversa, um aconselhamento com o geneticista, para elas se sentirem mais seguras e também nos proteger para que essas transferências sejam feitas. Então, resumindo o que eles falaram de aneuploidia segmentar, a gente sabe que os achados de aneuploidia segmentar no PGTA, os achados são reais, mas é menos provável de ser encontrado consistentemente ao longo do embrião do que você encontra menos do que a aneuploidia completa. Né? O laboratório de PGT trata esse resultado de forma diferente. A gente tem que saber como o laboratório que faz nosso estudo genético, ele avalia isso. Né? Os nascimentos de bebê aparentemente saudáveis resultantes de transferência resultaram, né, de transferência de embriões com aneuploidia segmentar. Porém, não é nula a possibilidade de persistência da aneuploidia segmentar e de efeitos deletérios. Então, cada vez mais clínicas consideram a transferência ou a manutenção desses embriões na espera de mais informações. Ao menos, deve-se considerar um consentimento de descarte diferenciado para esses embriões, e eu avançaria um pouquinho mais. Um consentimento informado para a transferência desses embriões diferenciado, individualizado. Hoje, esse tema está muito badalado lá nos Estados Unidos, porque algumas clínicas que descartaram embriões com aneuploidia segmentar
quando começaram a sair estudos na literatura que poderiam ser embriões saudáveis, estão sendo processadas. A gente sabe nos Estados Unidos como isso funciona. Então, por isso, eles deram muita importância a esse tema lá no Congresso. Eu achei importante a gente trazer isso até para a gente discutir isso. Vou discutir com a Genomics sobre isso, discutir um consentimento para descarte e um consentimento para caso de transferência. E até um protocolo nosso mesmo, né? A gente fazer um POP sobre isso. Bom, a outra aula que eu separei para vocês é uma aula de baixa complexidade, mas eu achei importante porque vai sair, agora vai ser publicado o guideline de boas práticas, né, da Sociedade Britânica de Fertilidade sobre a inseminação intrauterina. Então, não tem muita novidade, mas eu acho interessante porque daqui a pouco vai ser publicado e vai ser mais um guideline para a gente seguir. Primeira coisa que eles começaram a falar com a gente, né, sobre isso foi que não existe uma única definição universalmente aceita sobre o que é uma infertilidade sem causa aparente. A Sociedade Britânica de Fertilidade usa a definição do Escher, que seria um paciente com aparente normalidade na função ovariana, nas trompas, útero, colo do útero, pelve, idade menor de 40 anos e uma frequência sexual adequada, sem aparente disfunção de fator masculino que não consegue engravidar. Tá? A finalidade desse guideline seria avaliar a eficácia e segurança de intervenções clínicas adicionais, de add-ons na inseminação intrauterina e dos protocolos de inseminação padrão que são utilizados. Né? Foi fornecer recomendações baseadas em evidência para o manejo dos ciclos de inseminação. E quando a Sociedade Britânica, eles avaliaram intervenções que são feitas antes da inseminação, com monitoramento do crescimento folicular, a monitorização do pico de LH, durante a inseminação, o tipo de catéter, se a bexiga está cheia ou não, se insemina devagar ou não, a experiência do operador da inseminação. Após a inseminação, se faz repouso, se não faz repouso, faz suporte, fase útero. E dos add-ons, que eles avaliaram a injúria endometrial, hidrotubação, a estimulação ovariana, o uso do trigger ou não, e outras coisas, clonônio granulócito, PRP e outras coisas. E também se vale a pena fazer uma dupla inseminação, se a inseminação guiada por ultrassom é melhor ou não, o uso de ocitocina, misoprostol e agentes tocolíticos. Tá? Os resultados primários que avaliados foi a taxa de nascido vivos e a taxa de gestação em andamento. E os resultados secundários, taxa de gravidez clínica, taxa de abortamento e taxa de gestação múltipla. Eles seguiram a avaliação da qualidade das evidências, eles seguiram a recomendação do Comitê Executivo da Sociedade Britânica de Fertilidade, né? Eles encontraram 8.943 registros na literatura e 26 intervenções e variações avaliadas, em um total de 154 estudos clínicos randomizados. O que eu resumi, porque era muita coisa, eles foram dissecando cada um daquelas possíveis procedimentos na inseminação. Eles colocaram a injúria endometrial pode ser indicada em casos selecionados, mas não explica muito que casos selecionados são esses. Eles mostraram a revisão de meta-análise para injúria endometrial em inseminação, mostrando que aumenta um pouquinho a taxa de gravidez e não aumenta a taxa de aborto. Então, em pacientes que já tinham feito mais de 2 inseminações sem sucesso, que poderia se pensar na injúria endometrial. Não ficou muito claro isso daí. Tá? O estímulo ovulatório controlado com gonatrofina deve ser feito com critérios de cancelamento. Então, crescimento multifolicular, mais de 3 folículos acima de 15 milímetros, deve pensar em cancelar a inseminação. Né? Naquelas pacientes com ciclos naturais, eles indicam efetuar a inseminação 24 a 36 horas após o pico urinário de LH, que eles estavam acompanhando pelo pico de LH. Naquelas que pacientes vão fazer TRIG, efetuar a inseminação 32 a 36 horas após o trigger. Tá? Quando fizer o teste urinário para ciclo natural, ou mesmo estimulado, se for fazer o teste urinário, não for fazer trigger, deve fazer somente uma vez por dia o teste urinário e sempre pela manhã. Que a bexiga deve estar parcialmente cheia, sem estar em excesso,
E que nas pacientes que tiveram ciclos estimulados, seria importante, se pode fazer luta com progesterona natural, nos ciclos espontâneos não mudaria. Ou situações que podem ser consideradas. Tá? Então, antes eram os que são recomendados, que podem ser considerados. A monitorização ultrassonográfica, se tiver recursos para isso, ou na falta de um kit confiável de ovulação, o trigger, o ultrassom guiando a inseminação, e se for usar estimular com indutores orais, o letrozol deve ter preferência sobre o clomifeno. Que é super importante um aconselhamento cuidadoso com a paciente, e a preferência da paciente deve ser sempre considerada. O que eles mostraram de limitações das evidências que eles avaliaram para esse guideline? A qualidade das evidências não é tão boa assim. Muitos estudos clínicos randomizados não consideraram a indicação da inseminação. Alguns estudos randomizaram a mesma paciente, o mesmo casal, para mais de um ciclo. Muitos estudos usaram diferentes regimes de estimulação, vários add-ons, bem como variações de renderização, impossibilitando você ajustar possíveis fatores confundidores. Muita heterogeneidade nos estudos e na seleção de pacientes e parâmetros seminais. E o método de preparo seminal, o tempo de abstinência, o tipo de equipamento usado para o preparo seminal, poderia influenciar nos resultados. Os resultados de segurança permaneceram obscuros. Quais são as perspectivas futuras que eles esperam? Né? Que apareçam mais estudos clínicos randomizados, mais amplos, bem desenhados e adequados, que esse estudo futuro deve considerar um diagnóstico de base da infertilidade do casal e avaliar o valor de add-ons para cada grupo. Alguns estudos randomizaram a mesma paciente, quer dizer, isso teria que não está incluído, né? Devem abordar lacunas da literatura. O diagnóstico da infertilidade sem causa aparente deve ser uniformizado em todos esses estudos. Os protocolos de inseminação também devem ser padronizados em todos os estudos. Toda a intervenção proposta deve ser avaliada também pela segurança do procedimento que está sendo feito. Deve-se avaliar sempre o custo-benefício e a preferência do casal durante o tratamento. E deve-se explorar mais o tipo de preparo seminal para também fazer uma padronização do tipo de preparo seminal para a inseminação intrauterina. Agora, as duas próximas apresentações que vou mostrar é de fator masculino. Como a Inês falou, está se enfatizando muito o fator masculino. Então, essa aula foi muito boa sobre o fator masculino, a saúde do parceiro masculino e o impacto disso na fertilidade do casal, na mãe, no pai e no próprio filho. Né? O objetivo dessa aula era resumir as evidências que nós temos com relação aos parâmetros espermáticos como marcadores de fertilidade, fornecer dados mostrando se a subfertilidade masculina pode ou não ser um marcador precoce da morbidade tardia e mortalidade prematura, enfatizar a importância da saúde masculina pré-concepcional em relação ao risco de doenças relacionadas à gravidez, complicações na gravidez da parceira e à saúde da prole, sugerir o teste de fragmentação do DNA espermático como um marcador clinicamente importante e aplicável no risco de doença na mãe e na criança, e introduzir uma mudança de paradigma no manejo da infertilidade conjugal. Por que ele fala disso? Porque o paradigma atual das técnicas de reprodução assistida, nos homens só se preocupa em conseguir sêmen, ou do ejaculado, ou através de punção de biópsia. Enquanto na mulher se fazem várias investigações hormonais, ultrassonográficas, infecciosas, estimulações ovarianas, os procedimentos para captação de óvulo e os riscos potenciais das técnicas de reprodução assistida. Então, no final, vou mostrar o que ele propõe de novo paradigma. Uma coisa interessante que ele mostrou, que a qualidade do sêmen tem relação com o risco de morte. Então, homens inférteis têm maior risco de morte, tá? Em qualquer do que os homens que são férteis e que têm filhos. Então, ele mostrou esse primeiro lado aqui mostrando isso. Falou bastante que a infertilidade, o tratamento, tem implicação não só sobre um sujeito, mas sim sobre 3 sujeitos. A mãe, o pai e a criança. Que a gente está bem definido nos dias atuais, a importância da predisposição genética, do estilo de vida da mãe antes e durante a gestação,
que tudo isso pode interferir na obesidade da criança, na presença de diabetes do concepto, depois não só riscos pré-natais, mas também depois na prole, riscos cardiovasculares, diabetes e tudo mais, né? Por vários mecanismos de epigenética e tudo mais. Isso já está bem definido. Mas o que ela quis discutir é se a saúde paterna também desempenha um papel. E cada vez mais estão aparecendo estudos mostrando que a saúde paterna também desempenha um papel importante, tanto para os riscos da gravidez como da criança. Então, esses estudos que ele mostra aqui apontavam que a saúde paterna pode aumentar o risco de aborto, de hiperemese gravídica, de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, na prole, de malformações congênitas, de baixo peso ao nascer, de câncer, e da criança também ter um sêmen de baixa qualidade. Tá? Esse slide daqui também mostra exatamente que quanto maior a idade, aqui falando da idade paterna, quanto maior a idade, a gente tem mais complicações perinatais nessa gravidez e nesse bebê. Então, o que ele quer? Ele acha que é importante? A gente definir biomarcadores da saúde paterna que podem interferir na fertilidade, na gestação e na prole. Tá? E um desses biomarcadores que é mais estudado é exatamente o teste de fragmentação do DNA espermático. Ele mostra aqui que 25% dos homens com espermograma normal têm índice de fragmentação do DNA espermático acima de 20%. E esse percentual é bem maior nos homens inférteis do que nos homens férteis. Também, quanto maior o índice de fragmentação do DNA espermático, menores as chances de gestação in vivo, tanto em gravidez espontânea, quanto por inseminação intrauterina. Quando fala do índice de fragmentação espermática também, nas técnicas de alta complexidade, ele observou que interfere mais nos resultados de FIV convencional do que na ICSI. Tanto em relação, é o marronzinho, tanto em relação a embriões de boa qualidade, você vê que vai piorando na FIV convencional, mas na ICSI não interfere tanto, tá? Então, a qualidade embrionária, a taxa de fertilização e a taxa de nascidos, ela impacta mais na reprodução de alta complexidade nos casos de FIV do que de ICSI. Talvez por a gente conseguir, no laboratório, escolher os espermatozoides de melhor qualidade. A taxa de fragmentação do DNA espermático também, como eu falei antes, ele interfere mais na FIV convencional do que na ICSI. Aumenta a taxa de aborto e malformação congênita em ambos, mas de forma mais pronunciada na FIV convencional. E a taxa de pré-eclâmpsia só aumenta na FIV convencional, não aumenta na ICSI. Então, taxa de aborto e malformação vai aumentar tanto nos casos de FIV convencional como de ICSI. Anteriormente, aqui, era qualidade embrionária, tá? O que eu falei anterior sobre qualidade embrionária. Aqui são os resultados obstétricos. Então, vai aumentar a taxa de aborto e malformação, tanto em FIV convencional como em ICSI. Mas as taxas de pré-eclâmpsia aumentam só na FIV convencional. Então, o que fazer? Se a gente tem esse biomarcador, que é a teste de fragmentação do DNA espermático, o que fazer? Todos nós sabemos, já está bem divulgado a importância de usar antioxidantes, melhorar estilo de vida, alguns tratamentos hormonais, alguns casos até de corrigir, se houver tempo e idade para isso, corrigir a varicocele, fazer cirurgia de varicocelectomia. E tudo isso tem que finalidade? Mudar aquele paradigma atual que eu mostrei para vocês, que se preocupava somente com a mulher e muito pouco com o homem. Se o homem tivesse espermatozoide no ejaculado por punção, por biópsia, a gente não se preocupava com isso. Com um cuidado atualmente multicêntrico, né? Em que você também se preocupa com os fatores masculinos. Você vai avaliar hormonalmente o homem, vai fazer screening de várias coisas, vai se preocupar com o estilo de vida, vai se preocupar com a varicocele corrigir ou não. Então, o novo paradigma é tratar o casal de uma forma mais global e não apenas se preocupar que o homem tem espermatozoide, que era um pensamento de tendo 10 espermatozoides para 10 ovos, eu resolvo o problema com a fertilização in vitro, que não é verdade. Tá? Então, quais as conclusões dessa aula dele? Que a saúde materna tem relação direta com a infertilidade masculina e com a saúde de homem. Que homens esses homens
com infertilidade, inclusive, eles têm maior risco de câncer. Que a má saúde paterna também impacta em risco materno-fetal. Na mulher, risco aumentado de aborto, de hiperêmese, pré-eclâmpsia e diabetes gestacional. Na criança, maiores riscos de malformações, baixo peso ao nascer, câncer e pior qualidade do sêmen da prole, no caso de um filho masculino, um filho homem, né? Com relação à avaliação da fragmentação do DNA espermático, que o impacto da fragmentação do DNA espermático acima de 10% interfere nas taxas de nascido vivo de uma forma dependente do AMH. Quanto menor o AMH e maior as taxas de fragmentação, menor as taxas de nascido vivo. Quer dizer que ele acaba sendo um fator adicional. Então, se a mulher já tem o antimileriano mais baixo e o homem tem uma taxa de fragmentação mais alta, isso diminui as taxas de nascido vivo. Que níveis mais altos, principalmente acima de 20%, 25%, aumenta muito o risco de abortamento e malformação de pré-eclâmpsia. Tá? Então, finalizando a conclusão, a gente deve tratar, deve cuidar do homem também, fazer um tratamento global do homem e da mulher, então, mostrando a importância do tratamento ser centrado no casal e não apenas na mulher, como muitas vezes a gente se preocupava. E a minha última apresentação vai ser sobre o uso de esperma testicular em homens não azoospermicos. É uma coisa que o Sandro Esteves se bate muito sobre isso. Conversei com ele, depois acho importante, no final vou falar sobre isso, o que eu conversei com ele, que eu acho que a gente tem que pensar nos nossos laboratórios também. Tá? Então, essa aula, nós tivemos uma pessoa mediando e duas pessoas dando aula, a Dolores e o Sandro Esteves. A Dolores falou sobre o uso de esperma de testículo em homens não azoospermicos, tanto em casos de fragmentação da DNA, como também em outras situações. Tá? Ela ressaltou bem que a análise seminal, o espermograma, não garante uma fertilidade, não é um teste de fertilidade. Você pode ter um espermograma com parâmetros normais e esse homem não ser fértil. Ela ressaltou bastante o guideline da Associação Americana de Urologia, que é feito junto com a SRM. Esse guideline foi lançado em 2020, revisado agora em 2024, falando que deve ser considerado também o uso de espermatozoide testicular em homens não azoospermicos que têm fragmentação de DNA aumentada. Tá? Então, por que avaliar então a fragmentação de DNA nesses casais inférteis, independente do espermograma? Porque o aumento da fragmentação do DNA pode afetar negativamente os resultados dos tratamentos de fertilidade, pode aumentar a taxa de abortamento e deve ser indicado sempre para casais com abortamento recorrente também. Ela apresentou essa revisão sistemática com meta-análise de 2019, né? Por que se deve usar esperma de testículo em homens com fragmentação elevada? Porque consegue maiores taxas de gravidez, maior taxa de nascidos e menor taxa de abortamento. Essa outra revisão sistemática meta-análise de 2018 também mostrou melhores qualidades de embrião, maiores taxas de plantação, menores taxas maiores taxas de gravidez. Ela falou também de outras indicações para usar esperma do testículo, como a disfunção ejaculatória, homens que não conseguem ejacular e homens com necrozoospermia. E, como mensagem final, ele fala que fazer a biópsia do testículo para conseguir espermatozoide do testículo, eles devem ser utilizados em homens com fragmentação aumentada, criptozoospermia, oligozoospermia severa, oligozoospermia também não severa, asteno e óligo, necrozoospermia e disfunção ejaculatória, principalmente naqueles casos que já fizeram um tratamento com o sêmen com espermatozoide do sêmen sem sucesso, com resultados ruins do laboratório, de embriões e de gravidez e de aborto. Tá? Depois entrou o Sandro, que começou a aula dele falando de novo desse guideline revisado em 2024, da Associação de Urologia junto com a SRM, falando que deve ser considerada a utilização de esperma testicular em homens não azoospermicos também, tá? Principalmente quando tem taxa de fragmentação aumentada. Ele mostra aqui a alta prevalência de fragmentação em pacientes nas clínicas com infertilidade, casais com fertilidade masculina, que a taxa de fragmentação é elevada, que 1 em cada 6 homens
que tem fertilidade sem causa aparente tem taxa de fragmentação aumentada, isso é um dado importante. 1 em cada 6 homens com infertilidade, dos casais com infertilidade sem causa aparente tem fragmentação aumentada, que mostrou também que o esperma testicular apresenta menor dano do DNA, você vê, 11% de fragmentação, contra 15% no epidídimo, 20% no deferente e 32% no ejaculado. Mostrando estudos comparando o uso de esperma testicular com o sêmen, com homens com fragmentação aumentada, mostrou taxa de fertilização similar, com maior taxa de nascido, menor taxa de abortamento. Vários estudos aqui mostrando maior taxa de gravidez. Esse estudo do próprio Sandro mostrou 46 contra 26, esse dublado é quase 50 contra 24, do Zang 36 contra 9. Maior taxa de gravidez também aqui, o estudo do Pabuco de 38 contra 15, do Herrero 21, 22 quase contra 9, o Al-Harbi 48,6 contra 38 e o Ben Said 25 contra 6. Então, vários estudos hoje estão saindo na literatura mostrando que esses homens com taxa de fragmentação aumentada se beneficiam com o uso do espermatozoide testicular, tá? Mostrando maior taxa de gestação, menor taxa de abortamento. Esse aqui é mais um estudo que ele apresentou para a gente lá no Congresso, né? Um outro estudo também importante que ele mostrou que o esperma de testículo tem menor taxa de aneuploidia no espermatozoide, tá? Comparado com o do sêmen. E aí ele voltou a apresentar esse guideline da Sociedade de Urologia junto com a SRM, voltando a mostrar que tem taxa de fertilização semelhante, maior taxa de nascido, menor taxa de abortamento, e hoje é uma indicação no guideline do ASRM e da Associação Americana de Urologia. Aqui nos casos específicos com criptozoospermia, mostra melhores taxas de gravidez. Ó, esse estudo 57 contra 31, esse daqui 44 contra 27, 53 contra 44, 43 contra 0. Né? Meta-análise também mostrando melhores taxas de gravidez em espermatozoide de testículo em homens com criptozoospermia. Quando fala de homens com oligozoospermia, também ele apresentou também esse estudo, evidenciando melhores taxas de fertilização, gestação clínica e de nascidos vivos. E como se capta espermatozoide de testículo em homens que não são azoospermicos? Dependendo do tipo de problema, você pode fazer uma punção ou uma biópsia aberta ou uma microdissecção naqueles casos de azoospermia ou de óligo acentuado, tá? E como se conduz esses pacientes? A gente falou muito de pegar espermatozoide de testículo, mas como conduzir? É importante conversar com esses homens também para melhorar o estilo de vida, reduzir fatores que gerem estresse oxidativo, usar antioxidantes orais, quando necessário fazer tratamento hormonais ou varicocelectomia e, finalmente, indicar as técnicas de reprodução assistida. E o que ele colocou como lacunas de conhecimento? Né? Que a gente ainda precisa avançar. A gente precisa de mais estudos clínicos randomizados de alta qualidade, comparando sêmen ejaculado versus testicular em diferentes cenários clínicos. Porque está tudo misturado. São poucos estudos que separam por tipo de cenário, né? Por tipo de problema do fator masculino. Não se definiu ainda o limite ideal para recomendar ICSI com esperma testicular em vez do sêmen. Quando não tem estudos comparando fresco com congelado. Isso é importante também. Um número maior de estudos sobre isso. E estudos a longo prazo com relação à saúde do embrião e da prole também são necessários. Tá? Comparando a saúde do embrião e da prole dessas reprodução assistida feita com sêmen de testículo ou de ejaculado. Tá? Então, concluindo o ASRM 2025, sem sombra de dúvidas, foi o melhor ASRM dos últimos 5 anos e contribuiu para divulgar e discutir as novas tendências de reprodução assistida. Temas de genética, fertilidade, andrologia, tecnologia e inteligência artificial estiveram em evidência, principalmente genética e fertilidade e andrologia.
E a gente observou uma preocupação muito grande em discutir genética, em especial as falhas do PGTA, principalmente os falsos positivos, mostrando uma tendência a aumentar o cuidado para definir e documentar o descarte ou transferência embrionária. Isso talvez motivado por preocupações judiciais, que aí eu coloco a importância da gente ter consentimentos, tanto de descarte como de transferência, bem documentados e bem definidos. Era isso que eu queria falar. Com relação, só uma coisinha sobre o Sandro Esteves, eu conversei bastante com o Sandro Esteves, porque há um tempo atrás a gente já tem uns, sei lá, 10 anos, 8 anos, que o Sandro já prega sobre isso, de usar espermatozoide testicular em homens com aumento de fragmentação. Nós, durante um ano, pegávamos metade dos ovos, usávamos sêmen de testículo, metade dos ovos, sêmen do ejaculado, e os resultados nossos com o sêmen de ejaculado era melhor do que com o testículo, nós abandonamos. O que o Sandro me falou é que o protocolo para o preparo do espermatozoide do sêmen de testículo é diferente. Me colocou até à disposição para o nosso laboratório lá, já falei até com o Caio, para conversar com a chefe do laboratório dele lá, para explicar qual é o protocolo que deve utilizar no caso desses espermatozoides de testículo. E eu acho que é importante a gente também pensar sobre isso. Eu já falei com o Caio para conversar, o Caio vai falar também com o nosso andrologista do laboratório lá, que é o Gabriel, e dependendo do que conversar, do que ela mostrar de protocolo, acho importante passar esse protocolo para todos os nossos laboratórios do FERT Group. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, doutor Paulo, excelente, como sempre. Pessoal, então vou abrir para perguntas, comentários, dúvidas. Como vocês enxergam? Eu tenho uma certa preocupação sobre informação muito especializada para paciente, né? Por exemplo, quando estava falando da parte de Cortou, genética. não te ouvi direito. Cortou o que você está falando, pelo menos para mim. Para mim também. Alô? Tá me ouvindo? Quando você falou, deu uma cortada na tua voz. Ah, tá bom. Minha internet não tá bom, parece. Bom, deixa eu tirar aqui o vídeo, vai que é melhor. Tá me ouvindo? Sim. Alô? Sim. Eu estava falando que eu sempre tive uma certa preocupação de passar informação muito específica, né, para paciente mais, que pode ser mais leiga, né, como pode ser sobre os painéis de portador. Como vocês, ou melhor seria ter um geneticista dentro da clínica, né, como a doutora Inês falou, mas no dia a dia, como vocês está recebendo esse tipo de informação mais específica? Posso falar, Inês? Maite, Ah, pode tá. falar. Não. A gente lá na clínica, todos esses casos, a gente conversa com a paciente e encaminha para o aconselhamento com o geneticista. Tem um geneticista da própria Genomics, que era melhor no passado. A Genomics hoje está um pessoal menos cascudo, que não passa tanta segurança, mas eu uso muito ainda a Valeta, Cristina Valeta. A paciente quiser, paga uma consulta para ela. Também o Bruno, que eu acho que tem me ajudado muito nesses casos. Acho que cada clínica tem um geneticista, eu acho que talvez seja inviável, mas de repente, se o Fertil Group tiver um contrato com um geneticista que dê assistência para todas as clínicas do grupo, para marcar essas consultas de aconselhamento genético, talvez seja uma boa opção. Não sei. Não sei o que a Inês acha. Lá na clínica, a gente discute com a paciente, cada um, né, assim, e encaminha também. A gente tem alguns geneticistas aqui em BH mais especialistas em casais, mas a gente tem tido uma experiência, às vezes, que não é a experiência que a gente queria da paciente, sabe? Assim, em termos de acolhimento, em termos até de conhecimento, porque aí se você manda para fora, às vezes você encaminha para um, a paciente vai para outro, porque tem o convênio, enfim. Aí essa semana vai começar uma geneticista lá na clínica. Nós não vamos, ela não é da clínica, tá? Ela é ex-residente lá do HC, que ela gosta muito dessa parte de genética e reprodução. E aí ela já tinha um tempo que vinha nos procurando, ela vai começar a atender lá, mas assim, nós vamos disponibilizar o horário para ela atender. E A aí paciente nós paga vamos. direto a ela, né?
Isso, mas aí nós Mas tem vamos que pagar consulta a sentir ela. isso, só que de certa forma o fato dela estar lá, a gente ainda vai ver como que isso vai ser. Mas a expectativa é que ela esteja ali, até porque, por exemplo, hoje eu recebi um painel de portadora de uma doadora. Ela é portadora de um gene heterozigose para talassemia, que tá ok, ela é portadora só de um. Mas aí eu fiquei pensando assim, como que eu vou falar isso com ela? Assim, eu tenho que aconselhar o marido dela a fazer, porque ela vai fazer o beta amanhã, essa doadora, foi uma doação compartilhada. Então, assim, o beta dela, né? E aí, existe a chance dela ter um filho com talassemia, se ela engravidar? São todas. Qual que é esse percentual? Eu até consigo orientar, mas eu não consigo falar esse percentual. Então, eu acho que ter algum geneticista ali no seu dia a dia, que esteja acostumado com reprodução e que consiga acompanhar, porque eu acho que tem muito a se aprender de genética, os geneticistas estão aprendendo. Não é fácil, pelo menos aqui em Belo Horizonte, achar um especialista em genética e você ter esse acesso e poder discutir, e aí pensar, nós vamos ter um para o grupo e a paciente pode fazer o atendimento online, ou nós vamos ter esse modelo, eu acho que tem que ir testando os modelos, mas eu não tenho dúvida, isso já tem me incomodado há muito tempo, que não dá para fazer reprodução humana sem geneticista junto. Tem até para Com os relação a pacientes isso, entenderem. com Desculpa. relação a isso, quando é doadora e faz o painel genético, eu acho que a melhor opção é congelar, esperar o resultado do painel genético, tanto para usar os ovos para ela, mais ainda para doar para alguém, entendeu? Eu acho que esse é um protocolo que a gente deve fazer, porque se a gente pedir o painel, depois que fez e vier o resultado, aí não adianta. Então, acho que é importante Mas não fazer não concluir o tratamento enquanto não tiver esse painel finalizado, entendeu? Para fazer o aconselhamento antes. é uma opção, mas aí isso vai ter custos, né? Se é uma doação compartilhada, ela está doando uma parte, por exemplo, lá na clínica, ela vai doar uma parte para o banco e ela quis seguir o tratamento, ela não quer PGTA, ela não quer nada, entendeu? Então, assim, e ok, ela está super tranquila, já conversei com ela e tudo, mas podia ter vindo outra coisa. É exatamente isso que a gente tem que começar a pensar. São coisas que a gente não pensava antes. Eu, particularmente, acho que hoje, se a gente vai oferecer óvulo doado e a gente está aí construindo o banco de óvulos, não dá para eu oferecer sem eu ter um painel genético, talvez. Eu queria que não existisse o painel genético, mas ele existe, né? Então, hoje a gente tem esse grande desafio aí. Acho que a Alessandra. E as pacientes cada vez mais têm essa informação, né? A Lia está de mão Alessandra, levantada, a Lia está de mão levantada. É para fazer pergunta, que genética a gente só tem pergunta, a gente não tem nenhuma colocação. Bom, vamos lá. Minha primeira pergunta, assim, sim, parabéns para os dois, sim, foi muito elucidativo, vocês trouxeram bastante coisa interessante. Inês, seu trabalho, sim, foi fantástico, muito, muito legal. E eu tenho sempre dúvida em relação a isso, né? Pacientes com baixa reserva, jovens, como conduzir? Isso é super confuso. A gente chegou a fazer. Dentro do grupo, realmente até né, alguns protocolos, inclusive o protocolo de baixa reserva, eu estava participando, e embora não seja uma coisa que você precise automaticamente indicar, eu também sempre fico nessa dúvida em relação a pedir, por exemplo, X frágil, eu solicito. E muitas das vezes vem normal e a gente fica naquela questão. A pergunta que eu queria te fazer em relação a isso é: tem atualmente na Genomics dois painéis, o painel feminino e o masculino de infertilidade. Se você tem na tua prática clínica indicado para pacientes que têm baixa reserva esses painéis, justamente para poder conduzir de uma maneira melhor, de repente até identificando, como você mesmo falou, genes que possam orientar óvulos né, de baixa qualidade, consequentemente baixa de embrião? Essa é a pergunta para você. E para o Paulo, já que a gente falou de FRAG, né, de DNA, se lá foi falado a respeito de uma rotina em casos específicos, por exemplo, como você falou, a partir do momento que a paciente tenha baixa reserva, você sempre solicitar fragmentação de DNA, ou se sempre estão fazendo quando fazem FIV lá nos Estados Unidos. Era isso, as perguntas. Obrigada. Ale, obrigada. E, né, eu acho que é uma pergunta muito difícil essa sua. Baixa reserva, eu tenho para rotina. O protocolo novo também sugere, né, da insuficiência ovariana prematura, eu peço cariótipo para todas, se vem negativo,
X frágil, né? Eu acho que essa é uma boa prática, até porque ela é mais importante do que a que entrou na menopausa, né? Porque ela eu vou aconselhar a prole. Então, eu acho que isso tem que fazer rotina do dia a dia. Eu já peguei um caso só positivo, a maioria vai vir normal mesmo, e é por aí, né? Mas você está fazendo para dar negativo mesmo. Em relação os painéis da Genomics, eu pedi uma vez. Eu não acho que a gente tem que pedir para baixa reserva ainda, porque a gente. Aí é isso, assim, é mais uma coisa, ele é particular, porque hoje o cariótipo e o X-frágil a gente consegue fazer pelo convênio e o painel não. E essa vez que eu pedi, foi uma paciente exatamente igual o Paulo descreveu. Ela teve assim 20 óvulos, 20 embriões, um blasto, né? E não tinha nada, era um fator tubário, jovem, não tinha nada assim que justificasse. Eu fiquei cismada e pedi, arrependi depois de ter pedido, porque assim, ela veio uma alteração, de novo, a mesma, foi junto com a outra paciente. Veio uma alteração específica que está associado a mau desenvolvimento do embrião e baixa taxa de blastocisto, mas não é uma alteração que vai causar riscos para ela, assim, a chance maior é ela não engravidar. Ela, mesma coisa, eu quero fazer de novo, Inês, só que você não tem dados. Eu fiz uma reunião, ela e o pessoal da Genomics. A gente não tem como afirmar. Ela pode ter um nascido vivo? Pode, saudável. Então a gente fica ali sem ter respostas. E aí foi indicada a ovidação, ela falou, eu quero tentar de novo, vamos tentar, tentamos, a mesma historinha, um blasto, 20 óvulos, um blasto. E aí transferimos esse blasto, ela não engravidou, um mês depois ela estava grávida. Abortou, mas um mês depois ela estava grávida. Mas assim, Não ela já teve estava mola, indo para né? a ovulação. Não, ela já estava indo para a ovulação. Mas assim, a gente não tem ainda essas respostas. Então, assim, casos atípicos, né, que saem fora do protocolo, eu acho que a gente tem que começar a pensar. E aí discutir com o geneticista. Mas na rotina, assim, só por baixa reserva, eu acho que não precisa. Né? Eu concordo com a Inês. Eu acho que paciente com baixa reserva em idade precoce, antes de 30, 32 anos, de rotina cariótipo e normal fazer avaliar X frágil, no mínimo, no mínimo. E tem esses painéis hoje da Genomics. Mas eu acho que você falou, você se arrependeu, mas quem procura acha. E eu acho que cada vez mais a gente vai achar. Porque toda hora a gente se depara com casos que a gente não consegue explicar a resposta da paciente nem a evolução dos embriões olhando só os gametas. M2, o espermograma normal, bastante M2. Então, acho que a genética vai explicar isso para a gente cada vez mais. Acho que está evoluindo, vai mostrar para a gente. Como descobriram esse do teu caso, eu acho que outras pequenas alterações genéticas vão sendo descobertas sobre isso. Com relação à fragmentação DNA, Alessandra, olha só. A tendência nos Estados Unidos e a orientação do Sandro é que todo casal com infertilidade, o homem deve fazer fragmentação junto com o espermograma. Eu mostrei ali no slide que casais inférteis têm 2, 3 vezes mais risco do homem de fragmentação aumentada. E se tiver fator masculino, mais ainda. Então, hoje, o que a Sociedade de Urologia e o SRM defende é que a avaliação seminal inclui espermograma com capacitação e fragmentação do DNA espermático. Agora, se você já tiver FIV anterior, com grau de blastulação, com taxa grau de gravidez, o taxa grau de aumento de abortamento é mais firme ainda. Mas a tendência é a fragmentação do DNA cada vez mais fazer parte da investigação do fator masculino, mesmo em homens com espermogramas praticamente normais. Eu também, Alessandra, assim, eu tenho um pouco de resistência, pelo mesmo motivo, custo. Né? Vou sair pedindo para todo mundo, eu ainda tenho um pouco de resistência, mas lá no SRM, assim, isso mostrou forte, embora a gente tenha que ter sempre um pé atrás, porque o americano é muito mais agressivo, às vezes não tão baseado em evidências, assim, né? O europeu é um pouco mais comedido, de uma forma geral. Mas o que ficou claro para mim, assim, a mensagem que eu trouxe do congresso, assim, para minha vida, tá? É que talvez, eu não sei se eu ainda vou incorporar na rotina, mas para casal com infertilidade sem causa aparente, eu vou ficar incomodada de falar que é sem causa aparente, talvez, sem pedir, sabe? Acho que é por aí. Assim. Aqueles casos claros, fator tubário, endometriose, você tem uma explicação, né? Mas o que ela falou, esse congresso teve muitas palestras de fator masculino e não teve uma que não se enfatizou a fragmentação do DNA espermático. Não teve uma aula de andrologia
que a fragmentação do DNA não tivesse sido enfatizada. Então, a tendência da SRM e da Sociedade Americana de Urologia é valorizar bastante a fragmentação do DNA espermático. Pessoal, então não tem mais perguntas? Acho que não, né? Bom, então Não, queria agradecer de novo a doutora Inês, ao doutor Paulo, parabenizar de novo a doutora Inês pela apresentação oral. obrigada. A gente fica super orgulhosa aí de ter os brasileiros, né, falando nos congressos internacionais. E eu acho que então podemos encerrar por hoje e nos vemos no próximo Journal. Boa noite, Tchau, pessoal. gente. Com Boa noite, Obrigada. Tchau, obrigado a Paulo. vocês aí, tá, pela Tchau, oportunidade e gente. pelo pessoal que está aí, mais de 40 pessoas que acompanharam a gente aí.